Glória a Deus. Vamos à palavra? Glória a Jesus. Abre aí a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 1. Livro do Êxodo, capítulo 1. Essa mensagem que eu vou pregar hoje não é a primeira vez que eu prego. Preguei ela em 2021, acho que em maio de 2021, já tem um tempo. E através dessa mensagem, Deus me deu uma direção. Deus me deu uma direção no ano passado, e na virada do ano passado para esse ano eu comecei. E eu consegui escrever um livro dessa mensagem, ainda não está publicado, ainda não está nada, está lá guardado na prateleira do sonho, está guardadinho lá. Dessa mensagem saiu o primeiro livro que eu escrevi, e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, crendo que Deus vai falar ao seu coração. Viu? Êxodo capítulo 1. Está lá. O dia que sair, eu lanço para os irmãos comprarem meu livro, viu? Não vou dar para ninguém não, é para comprar. Brincadeira. Êxodo capítulo de número 1, quem achou, diga amém. Versículo 8, eu quero ler do versículo 8 em diante. Diz, glória. Diz assim: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso e guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz a filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, e eu te peço, Espírito Santo, fala conosco, ministra nessa manhã aos nossos corações, de forma que sejamos abençoados pela Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus, amém, e glória a Deus. O texto que a gente leu de Êxodo é o resultado de algo que Deus havia prometido anos atrás. Por isso eu quero começar um pouco antes na história. Se você abrir a sua Bíblia depois em casa e for lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, você vai enxergar, vai poder perceber Deus chamando um homem chamado Abrão, Deus separando um homem chamado Abrão e dizendo para ele: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e multiplicarei, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Deus faz uma promessa para Abrão, e essa promessa, eu até tenho anotado na minha Bíblia, ela acontece em 3 passos: sai, vai e eu farei.
Primeiro é necessário sair, depois é necessário ir para um lugar determinado, e aí sim Deus vai fazer acontecer aquilo que ele deseja fazer. Abraão então sai e ele recebe essa promessa da parte de Deus, e a gente vai ver Gênesis capítulo 12, 1 e 2 falando sobre isso. Gênesis capítulo 17, versículo 2, de Deus dizendo para Abraão: e porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Deus aparece para Abraão, ou para Abraão, como queira, e diz para ele: Abraão, a minha promessa para você é que eu vou multiplicar a sua descendência. Abraão, como os irmãos sabem, não foi pai de muitos filhos, teve Isaac e Ismael, depois ainda casou-se com Quetura e teve mais 6, você vai falar: nossa pastor, eu não tenho 8 filhos, né? São bastante filhos para o nosso tempo, mas para quem recebeu uma promessa de uma descendência multiplicada, 6 filhos naquele tempo, não era muita coisa. Abraão então recebe mais uma vez, Gênesis 17, versículo 6, uma palavra de Deus: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E aí eu imagino a vida de Abraão indo embora, né? Deus chamou ele com 75 anos de idade, já não era um garoto, e ele começa a caminhar em direção à promessa de Deus. Deus manda ele para a terra de Canaã, o lugar onde seu pai desistiu de ir, e Abraão começa a sua caminhada e ouve Deus falando com ele: Abraão, vai que eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão sai, no meio da caminhada Deus fala: Abraão, eu vou te multiplicar grandissimamente. Abraão, eu farei sair de ti nações e reis procederão de ti. E Abraão continua caminhando e os anos vão se passando, as promessas chegando, Abraão caminhando, os anos passando, as promessas chegando, e nada acontece na vida do pai da fé. O pai da fé tem a sua caminhada constante de obediência a Deus, de serviço a Deus, e ele não vê nada acontecendo. E quantas vezes isso acontece na minha vida, na sua vida? A gente recebe promessas de Deus, a gente recebe da parte de Deus direções para o nosso futuro, e a gente vai caminhando em direção às promessas. Só que parece que o tempo passa, os anos vão embora, a idade vai embora e nada daquilo que Deus prometeu acontece. Parece que a vida vai passando, os anos vão ficando para trás e nada daquilo que Deus prometeu chega no destino, chega no objetivo. Eu farei de ti uma grande nação. E cadê a nação que Deus prometeu para Abraão? Eu vou multiplicar a tua descendência. Então, Senhor, cadê os filhos que o Senhor me prometeu? A minha mulher estéril não pode ter filho. Cadê os filhos que o Senhor me prometeu? E quantas vezes a gente olha ao nosso redor, diante das promessas que Deus nos fez, e o lugar que a gente se encontra atualmente, a gente diz: não é possível que a promessa de Deus ainda vai acontecer. O cenário é totalmente adverso, o cenário é totalmente contrário àquilo que Deus disse. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele continua fazendo promessas. Gênesis 22, 17. Gênesis 22, 17, Deus diz que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Os anos já foram embora há muito tempo, Abraão já está idoso, já está velho, e Deus aparece para ele mais uma vez dizendo: Abraão, não desanima, não desiste, Abraão, não lança fora os pontos, a coragem, a energia que eu te dei, porque a minha palavra ainda está de pé na sua vida. Eu vou te multiplicar, Abraão. Talvez você veio para cá e sentou nessa cadeira hoje, está ouvindo eu dizer e eu pregar para você, e está pensando: pastor, isso aí diz respeito à minha vida. O ano já foi embora, já estamos no final de 2022, o cenário de dezembro é pior do que o cenário de janeiro. Eu, ao invés de ganhar, perdi, ao invés de crescer, diminuí. E a promessa de Deus, onde é que está? Eu vim aqui para te dizer: não temas, porque se Deus te prometeu, vai acontecer a promessa dele. Você sabe da história de Abraão. Abraão morre apenas com esses filhos que eu acabei de dizer: Ismael, Isaac e os 6 filhos que Quetura deu para ele. Abraão morre sem ver a grande nação. E aí você fala: ih, agora até desanimou. Agora o senhor jogou um balde de água fria, pastor, porque eu estava crendo que eu ia ver. Eu estava acreditando que ia acontecer, e Abraão morreu e não viu a promessa se cumprir na sua totalidade. Eu aprendo com Abraão, Isaac e Jacó que tem promessas que acontecerão no nosso tempo, na nossa vida e para nós. Mas existem promessas que acontecerão através de nós. Você quer ver um exemplo?
Quantos pregadores vieram antes de nós em Portugal e pregaram aqui nessa nação? Quantos e quantos e quantos portugueses Deus levantou? Quantos pregadores de outras nações, pastores que pregaram nessa terra? E não viram Portugal inteiro se rendendo a Cristo, como era o sonho dos corações deles. Mas a promessa de Deus atravessou pela vida deles, para nos alcançar nesse tempo, e nós veremos Portugal se rendendo ao Senhor Jesus. E aí você pode falar, tá de onda. Pode ser que a promessa não aconteça em 2022, 23, 24 ou nessa década, mas a promessa continuará atravessando pelas nossas vidas, e quem vier após nós pregará, e Portugal vai se render ao Senhor Jesus. Ah, mas não vai acontecer, vai passar o tempo e não vai acontecer. A promessa pode não acontecer no meu tempo, no meu dia, na minha hora, mas ela atravessará pela minha vida e vai acontecer no momento ou outro. Abraão morre, aí levanta Isaac, e Deus fala com Isaac o que havia falado para Abraão, seu pai. Gênesis 26, 4, Deus aparece para Isaac e fala: Isaac, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas as famílias da terra. É como se Abraão deitou e morreu, e aí Deus olha para Isaac, vira o foco, olha para Isaac e fala: Isaac, o que eu prometi a teu pai, eu estou prometendo para você, eu multiplicarei a tua descendência. Os irmãos conhecem a história de Isaac, a mulher dele também não podia ter filho. E aí a gente olha e fala: Senhor, só pode ter errado o endereço. O código postal era outro. Era para mandar para outro lado essa promessa, porque minha mulher não pode ter filho. Como é que o Senhor me entrega uma promessa que eu não posso conquistar? Mas tem uma frase do pastor Paulo que é poderosa e profunda: Deus jamais vai te mostrar algo que Ele não possa te dar. Deus jamais vai colocar diante de você uma promessa que você não possa conquistar. Se Deus te apresentou, é porque pode ser seu. Se Deus te mostrou, é porque você pode conquistar. Se Deus te colocou nesse lugar, é porque esse lugar tem condições de estar na tua mão amanhã. E aí Deus olha para Isaac e fala: Isaac, do mesmo jeito que eu prometi para Abraão, teu pai, eu prometo para você, eu multiplicarei a tua descendência. Os anos passam, e cadê os filhos de Isaac? Daqui a pouco Deus abre a mata da mulher dele e aparece lá 2 meninos, Jacó e Esaú. 2 para uma multidão, 2 para uma grande nação. Parece que a promessa de Deus não está casando, Deus não está acertando, né? Parece que Deus está errando o alvo. Gênesis 26, 24, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Deus está olhando para Isaac em meio aos questionamentos da vida, e está falando: Isaac, você pode até achar que a promessa errou o alvo, que eu errei o código postal, o endereço, você pode até achar que eu errei o direcionamento da promessa, mas por amor da promessa que eu fiz a teu pai, eu vou multiplicar a tua descendência. Eu vou multiplicar os teus filhos. E aí Isaac passa os anos, passa-se a vida, Isaac morre, e a promessa fica sem o seu cumprimento. Isaac morreu, tendo apenas 2 filhos, e uma promessa de que Deus multiplicaria a sua descendência. Quantas vezes Deus nos promete algo, e a gente idealiza algo, e a promessa de Deus está muito além das nossas idealizações. E porque a gente idealizou algo, e Deus não fez aquele algo, a gente se decepciona. Mas Deus não deixa a sua promessa cair por terra. E quando Isaac morre, Deus levanta Jacó. Gênesis 28, 3 e 4. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Isaac falando para Jacó, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas as terras da tua peregrinação, que Deus deu a Abraão. Isaac está morrendo, e Jacó chega para ele abençoa: meu filho, eu libero sobre a sua vida a promessa que estava sobre seu avô, a promessa que está sobre a minha vida, eu agora transfiro para você, eu agora passo para você, e Deus vai te multiplicar, a tua descendência será multiplicada. E agora Jacó, cheio de energia, Jacó era Jacó, cheio de energia, força, garra, vigor, ele recebe aquela promessa, e como a gente olha e fala: não aconteceu com meu avô, não aconteceu com meu pai, mas na minha vez vai acontecer. Era bom, né? Jacó se enrola com um bocado de confusão na vida, passa um bocado de coisa, tem lá os seus 12, 13 filhos, não é uma nação,
e não é uma multidão de povos. Eu aprendo algo com Abraão, Isaac e Jacó, que é a transferência geracional. É a continuidade de promessas. Aquilo que Deus prometeu para o teu pai que não aconteceu, vai acontecer na tua vida. Se não acontecer na tua vida, tenha capacidade e coragem de passar para o teu filho. Se não acontecer na vida do teu filho, passa para o teu neto e passa para o teu bisneto, mas a bênção do Senhor não vai sair de dentro da sua casa. Aprenda a transferir a bênção de Deus para quem vem depois de você. O problema é que a gente quer agarrar a bênção. Não, a bênção é minha. Se não acontecer na minha vida, não vai acontecer na vida de mais ninguém. Eu estou aqui para liberar sobre a sua vida. A bênção que Deus prometeu para a sua casa vai passar por todas as gerações, até que se cumpra no nome de Jesus. Deus aparece para Jacó lá em Gênesis 35:11, diz: disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Nação e multidão de nações sairão de ti. Deus agora olha para Jacó e fala: Jacó, teu avô morreu, teu pai morreu, meu negócio agora é contigo. E Jacó fala: é minha vez, vai dar certo. Jacó vai ficando velho. E não acontece. Seus 12, 13 filhos, não é uma multidão, não é uma grande nação. Jacó fica velho e vê um dos seus filhos, José, ser levado para o Egito. Vê não, né? Vê o seu filho morrer, acha que morreu. E José está lá no Egito. O tempo passa, vem uma fome na terra de Canaã, e Deus levanta José como governador do Egito, e através de José, Deus traz Jacó e a sua família para o Egito. Deus tira Jacó e a sua casa, os seus filhos, os seus netos, toda a sua fazenda de Canaã, terra da promessa, e coloca eles dentro do Egito. Gênesis 47:27, assim habitou Israel, Jacó, na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. Olha o que acontece, e isso para mim é um start que chama a atenção da minha mente, porque Deus prometeu lá para Abraão: eu vou levar você para Canaã, e lá em Canaã você vai multiplicar, vai crescer e vai ter muitos filhos. Abraão chega em Canaã, não acontece isso. Deus então promete para Isaac, que vive em Canaã: Isaac, através de você eu levantarei uma grande nação. Aonde? Em Canaã. E a promessa não acontece. Através de Jacó, então, agora em Canaã, Deus está dizendo: Jacó, em Canaã eu vou te abençoar. E Canaã não abençoou Jacó. Deus então pega Jacó e leva ele e a sua família lá para o Egito, lugar diverso, lugar estrangeiro, lugar de gente que eles não conhecem, lugar de cultura diferente, de deuses diferentes, de alimentação diferente, de religiões diferentes. Deus pega Jacó e tira ele da terra da promessa e coloca ele no Egito. E Jacó chega no Egito e fala: não é possível. Se em Canaã não aconteceu a promessa, não é possível que no Egito vai acontecer. E tem muita gente que Deus transportou para um determinado lugar, um lugar adverso, um lugar de perseguição, um lugar de complicação, um lugar de dura aflição, e você está olhando para a realidade e está falando: Deus me tirou de Canaã, Deus me tirou da terra da promessa, me colocou no Egito, não é possível que aqui vai acontecer. Se lá não aconteceu, aqui, menos ainda. Mas a Bíblia diz que lá no Egito, no lugar diverso, no lugar diferente, no lugar complicado, Jacó e a sua família multiplicaram, frutificaram e cresceram muito. O que eu aprendo com isso? É que o que faz você crescer não é o lugar, mas a promessa. O que faz você crescer não são as suas realidades à sua volta, mas a promessa. O que faz você viver aquilo que Deus prometeu não é a ajuda de alguém, o auxílio de alguém, não é a posição que você se encontra, é a promessa. Então, se você tem uma promessa da parte de Deus, estenda sua mão na posição de receber, que eu vou profetizar. Não importa o lugar que você se encontre hoje, o que importa é que sobre a sua vida existe uma promessa, e aquele que prometeu é fiel e vai cumprir a promessa na sua vida. Mas pastor, eu estou no Egito, pastor, eu queria estar em Canaã. Pastor, eu amo Canaã, Deus prometeu Canaã, mas eu estou no Egito. Eu estou aqui para te dizer que é no Egito que Deus vai te fazer crescer. Eu estou aqui para te dizer que o Egito é a ferramenta de Deus para te fazer crescer e multiplicar. Eu estou aqui para te dizer que o Egito é a estratégia de Deus para fazer a promessa se cumprir na sua vida. Eu não gosto do Egito.
Eu não gosto do Egito, eu gosto mesmo é de Canaã. Terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a terra que Deus prometeu a meu pai, meu avô, eu gosto é de Canaã. Mas Deus te colocou no Egito. E se Deus te colocou no Egito, saiba que tem um propósito de Deus no lugar que você está. Pastor, eu gostava mesmo era do antigo emprego. Nesse emprego, gosto não. O lugar que Deus te colocou, Deus vai te fazer crescer. Pastor, eu gostava mesmo era da antiga faculdade, da antiga universidade, da antiga escola. Essa eu não gosto. No lugar que Deus te plantou, Deus vai te fazer crescer. Pastor, eu gostava mesmo era do Brasil. O Brasil, Minas Gerais. Deus te plantou em Portugal e é aqui que Deus vai te fazer crescer. Pastor, Angola, pastor, o calor da Angola, que saudade, pastor, da minha Angola. Deus te plantou aqui, Ele vai te fazer crescer. Pastor, eu gostava mesmo, era lá do norte, terra de papai, de mamãe, eu gostava lá do norte, ou então lá do sul. Pastor, eu gostava do leste, do oeste, eu gostava de lá, mas Deus me colocou aqui, eu estou aqui para te dizer, o lugar que Deus te colocou é o lugar que Deus vai te fazer crescer, creia nessa palavra. E agora a gente chega aqui no Êxodo capítulo 1. O povo chega na terra do Egito, cresce e se multiplica, a promessa de Deus acontece. E o que acontece depois que o povo cresce e se multiplica? José morre. José morreu. O governador que estava sobre aquele povo, que guardava aquele povo, que protegia aquele povo, morreu. E a Bíblia diz que levantou-se no Egito um rei que não conhecera a história de José, ou que não dava valor à história de José. E esse novo rei agora olha para os filhos de Jacó, olha para os filhos de Israel, de Abraão e de Isaac e fala, esse povo é grande demais. Esse povo vai acabar me destruindo, então, para que eles não me destruam, o que eu vou fazer? Vou destruir eles. O faraó que se levanta, olha para o povo da promessa e fala, esse povo da promessa está grande demais. Não, no meu território, aqui não. Vou perseguir, até destruir eles. E entenda isso, irmão. Deus vai te colocar num lugar. Pode ser adverso, pode ser diferente, pode ser complicado, mas Deus vai te fazer crescer no lugar que Ele te colocou. Quando você começar a crescer, pode ter certeza que se levantarão perseguições. As pessoas vão olhar para a sua promessa, para a sua vida, vão olhar para tudo aquilo que você conquistou e vão dizer, aqui na minha terra, não vai crescer mais do que eu, não vai ser mais famoso do que eu, não vai ser mais conhecido, aqui na minha terra, não. Saiu de lá para vir para cá, aqui na empresa quem manda sou eu. Não, aqui nessa faculdade quem manda sou eu. Não vai ser mais inteligente do que eu, não vai ganhar mais do que eu. Não, aqui em Portugal quem manda sou eu. Não. Aqui em Lisboa quem manda somos nós, não vai crescer. Só que se Deus te plantou, se Deus te fez crescer, Deus vai fazer com que esse crescimento seja saudável e contínuo para sempre. A Bíblia diz então que esse faraó se levanta. Irmão, entenda bem, pelo amor de Deus, não estou dizendo que Portugal é o Egito não, viu? Eu amo Portugal. Deus me colocou aqui e me fez crescer. Eu amo esse lugar. Só para não ter mal entendido. Eu amo Portugal e os portugueses. O faraó olha para esse povo e fala, esse povo não vai crescer aqui na minha terra, não vai não. O que ele faz? Ele elabora uma estratégia, ele elabora um plano para fazer o povo parar de crescer. Primeiro plano, a gente leu. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributo, para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó a cidade de tesouro, Pitom e Ramsés. O faraó olha para o povo e fala, esse povo está ocioso demais, está com tempo demais, vou colocar carga pesada sobre ele. Trabalho, fadiga, cansaço, bora, vamos trabalhar. Escravidão, coloca sobre o povo cargas pesadíssimas de trabalho. Para quê? Porque o cidadão vai trabalhar o dia inteiro, vai estar cansado, vai estar morto e não vai ter tempo para a sua casa, não vai ter tempo para a promessa, não vai ter tempo para aquilo que Deus disse que faria acontecer através dele. E essa é uma estratégia que o diabo usa até hoje. Essa é uma estratégia que o diabo usa para suprimir as promessas de Deus na sua vida. É uma promessa que o diabo usa para poder apagar a chama da promessa de Deus na sua vida. Pode não ser com trabalho, tem gente que é com trabalho, tem gente que trabalha tanto que não tem tempo para viver a promessa. Mas pode ser com entretenimento. E esse eu acho que tem sido a maior ferramenta, essa tem sido a maior ferramenta do diabo nesse tempo. É o Instagram, o Facebook, o YouTube, Netflix e tantas outras coisas.
Você gasta tempo demais nessas coisas para viver a sua promessa. E quando vai ver, não dá tempo de ir no culto hoje. Não dá tempo, meu Deus do céu, fiquei agarrado no Instagram até tal hora, fui dormir 2 horas da manhã, assistindo vídeo no Instagram, no YouTube, no Facebook, o que quer que seja, e eu não consigo acordar de manhã para ir no culto do domingo. O diabo está usando as estratégias desse tempo para poder apagar a promessa de Deus na sua vida. E aí você não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a promessa, não tem tempo para o trabalho, não tem tempo para fazer nada. Porque a primeira estratégia do diabo é tirar o seu foco da promessa. É fazer você olhar para o outro lado. É fazer você se ocupar com outras coisas. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual tem sido a sua ocupação nos últimos dias? Quantas horas você tem separado para cada coisa na sua vida? Essa é a hora da gente refletir na mensagem. Quanto tempo você tem parado para viver a promessa que Deus te fez? E Faraó coloca cargas pesadíssimas sobre o povo, tributos pesados sobre o povo, coloca trabalhos exaustivos sobre o povo. Para quê? Para que esse povo não viva a promessa. Que promessa? De crescer e se multiplicar. Mas lê o versículo 12 aí junto comigo. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Faraó olha para o povo da promessa e fala: eu vou apagar a promessa com ocupações, eu vou apagar a promessa com escravidão, com trabalho, com cargas pesadas. Faraó olha e desenvolve esse plano dizendo: com isso aqui esse povo não cresce mais. Ah, meu irmão, mas o Faraó não conhece que a promessa de Deus é maior do que os planos do inimigo. Faraó não sabia que quando Deus tem um plano, o diabo pode fazer o que ele quiser, que nós viveremos a promessa. E aí o povo está trabalhando, está se esforçando, está sendo escravizado, mas a Bíblia diz que quanto mais os afligiam, tanto mais cresciam e se multiplicavam. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. O diabo pode apertar, pode apertar, mas quanto mais formos amassados, mais nós cresceremos na promessa de Deus. Pastor, mas está doendo, esse lugar está me machucando, mas Deus está cumprindo promessa. Pastor, esse lugar está me fazendo sofrer, mas Deus está cumprindo promessa. Pastor, esse tempo está difícil demais, mas Deus está cumprindo promessa na sua vida. Ah, Deus ainda cumpre promessa no meio do caos, Deus ainda cumpre promessa no meio da crise, Deus ainda cumpre promessa no Egito, Deus ainda cumpre promessa. Se você começar a perder tempo com aquilo que Faraó faz, você deixa de crescer. Mas quando você olha para aquilo que Faraó faz e começa a olhar para aquilo que Deus faz, você vai perceber: Faraó vai ter que inventar outra, porque eu continuo crescendo. Faraó vai ter que arrumar outra coisa, porque eu continuo multiplicando. Faraó vai ter que desenvolver outra estratégia, porque eu continuo vivendo promessas de Deus onde eu estou. Faraó então muda o plano. Ele não é bobo, não quer parar, não quer desistir. E a Bíblia diz que ele desenvolve um segundo plano. O primeiro plano estava na mão dos maiorais de tributos, dos chefes, dos patrões. Depois ele amplia. E quanto mais o tempo passa, pode ter certeza que a perseguição aumenta cada vez mais. Não vai diminuir, não, isso aí é conversa, vai piorar. O Faraó chama 2 mulheres, 2 parteiras, Sifrá e Puá, as responsáveis pelo crescimento do povo. Vou matar na raiz. Vou acabar com o problema na raiz. Não vai crescer. Se não nascer menino, não vai ter homem mais para poder se multiplicar com as mulheres, acabou. Vou acabar com o problema na raiz. As mulheres deixam crescer porque elas vão se casar com os egípcios, e aí quando nascer um menino vai nascer egípcio, e não um judeu, não hebreu. Eu vou então matar na raiz o problema. A Bíblia diz então que Faraó chama essas parteiras e fala para elas: olha, toda vez que vocês forem ajudar as hebreias na hora do parto, se for menino, matai-o. Mas se for menina, deixa viver. Se for menino, acaba ali mesmo. Mas se for menina, deixa viver. E às vezes a estratégia do diabo é acabar com a promessa de Deus na raiz, na fonte. O diabo às vezes quer interromper ou parar com a promessa no lugar de onde ela nasce. O diabo quer olhar para a sua vida e falar: de onde é que está vindo essa promessa? De onde é? Ah, é através disso? Então eu vou parar por aqui mesmo.
E o diabo vai fazer de tudo, o mundo vai fazer de tudo, esse tempo, o sistema do mundo vai fazer de tudo para que o seu crescimento seja interrompido. Mas olha só o que a Bíblia diz. As parteiras, porém, temeram a Deus. Existem momentos na vida da gente que a promessa na nossa vida vai depender da vida de outra pessoa. Ninguém cresce sozinho. Frase do nosso pastor, e é uma verdade bíblica. Ninguém cresce sozinho. Deus te prometeu que você vai ser patrão um dia. Primeiro você precisa aprender com alguém que é maior do que você. Então você depende de alguém para te fazer crescer. Deus te prometeu que você vai ser pastor um dia. Então você depende de um outro pastor te consagrar. E já estou aqui há tantos anos e ninguém me consagra. Eu estou aqui, ai meu Deus. Isso acontece. Mas a Bíblia diz que as parteiras, porém, temeram ao Senhor. O que eu aprendo com isso? É que toda vez que a promessa de Deus depender de alguém para acontecer na sua vida, Deus vai usar essa pessoa para te fazer crescer. Toda vez que alguém estiver sobre a sua vida com a responsabilidade, a autonomia, a autoridade para fazer a sua promessa interromper, Deus vai usar essa pessoa para fazer a promessa crescer cada vez mais. E aí você olha e chega no trabalho e fala, ih, pastor, o senhor não conhece meu patrão, o senhor não conhece a minha patroa. Ixi, eu nem te conto que é para não apagar a sua fé, pastor. Porque se o senhor soubesse o que eu sofro lá no meu emprego, meu patrão é terrível, a minha patroa, se ela puder, ela me mata, mas Deus vai usar o seu patrão, a sua patroa, para te fazer crescer naquele lugar. Pastor, parece que o pastor da minha igreja não olha para mim, ele não sabe do meu talento, ele não sabe daquilo que Deus me prometeu. Eu estou aqui para te dizer, pode ser que você pensa isso, mas Deus vai usar esse pastor para te promover e para te fazer crescer onde você estiver. E essa palavra bate em mim mesmo, viu? Eu sou pastor daqui, tá? Pastor, parece que meu pai, ele não me ajuda, não quer me ajudar a crescer. Deus vai usar o teu pai para te fazer crescer. Pastor, a minha vida está na mão das parteiras, a minha promessa, o meu filho está na mão da parteira. Então a parteira vai temer ao Senhor. E através da parteira o teu filho vai nascer, tua promessa vai nascer, o teu milagre vai nascer. Aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. No nome de Jesus. Faraó fica indignado, porque eu imagino o faraó lá no seu palácio, olhando pela janela, e aquele monte de menino correndo para lá e para cá no Egito. Hebreu, 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 hebreu. O inimigo vai estar olhando da janela e vai estar vendo a sua vida e está dizendo, filho da promessa, filho da promessa, filho da promessa, da promessa. Mas é muita promessa, é filho da promessa também, é filho da promessa, como é que pode? Eu mandei matar, mas ele está vivendo uma promessa atrás da outra, eu mandei interromper, mas ele está vivendo uma promessa atrás da outra, como é que isso pode acontecer? O faraó chama as parteiras, vem cá as parteiras aqui que eu quero ter uma reunião com vocês. Marca uma reunião lá no palácio. As parteiras chegam e ele fala, mas como é que pode? Eu estou vendo menino para tudo que é lado, e é tudo hebreu. As parteiras olham para faraó e falam, faraó, é que você não sabe, as hebreias não são como as egípcias, elas já têm dado à luz, elas têm vida, elas têm dado à luz antes que a gente chegue. A justificativa que o inimigo vai ter é essa: os filhos de Deus não são como os filhos do mundo. Antes que o mal chegar para tentar interromper a promessa de Deus, você já vai ter dado à luz ao milagre, você já vai ter dado à luz à promessa, e a promessa vai acontecer na sua vida. O inimigo mandou interromper, e aí quando chegar o relatório vai ver, você foi o que mais se destacou no mês, você foi o que mais vendeu no seu trabalho, você foi o que mais tirou nota na sua faculdade, você foi o que mais se desenvolveu nos serviços que você faz, e aí o inimigo vai olhar, como é que pode, eu mandei interromper, eu mandei parar. E a justificativa vai ser, mas ele não é como a gente não, ele é servo de Deus, e servo de Deus tem dado luz a milagre antes que a gente chegue para interromper. O milagre de Deus não será interrompido, mas acontecerá na sua vida no nome de Jesus. Vai acontecer um milagre na sua vida, antes que o inimigo chegue para interromper. Faraó então manda as parteiras embora, vai embora, vocês não estão habilitadas para fazer o meu plano dar certo. Ele elabora então um terceiro plano, porque como eu disse, não vai parar, a perseguição continua. Mas cantaram aqui, né? Mas a igreja... Olha aí, é isso aí que vai acontecer. O inferno parou? A perseguição parou? A tribulação parou? Não, a dor parou? Não, mas a igreja continua seguindo na caminhada da promessa. Por falar nisso, dá para preparar esse louvor para o final, por gentileza? Eu creio.
Faraó elabora um terceiro plano. O primeiro plano passava pela mão dos chefes, dos patrões, dos superiores. O segundo plano passava pela mão das parteiras. Mas a Bíblia diz no primeiro plano, olha lá, no versículo 12: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Agora lê lá no versículo 20: portanto Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Ou seja, o primeiro plano de Faraó, ao invés de ter dado certo, deu errado, e pelo contrário, ainda fez o povo crescer mais. O segundo plano de Faraó, ao invés de ter dado certo, deu errado, e o povo cresceu mais. Agora Faraó vem para o terceiro plano. O que eu aprendo com isso? É que cada vez que o diabo tentar te perseguir, você está crescendo cada vez mais, você está crescendo cada vez mais, você está crescendo cada vez mais. Terceiro plano, Faraó agora chama todo o povo do Egito, todo mundo, reunião geral. Toda vez que alguém vê um menino hebreu, pode pegar e lançar no rio, é para matar. Está liberado a autonomia de fazer o plano, a promessa acontecer, está na mão de vocês. Vocês podem interromper a promessa na vida deles. Da primeira vez estava na mão dos chefes e dos patrões, na segunda vez na mão das parteiras. Agora Faraó chama todo o povo e fala: todo mundo que vê um menino hebreu pode matar. O plano infalível de Faraó. Plano infalível. Da primeira vez deu errado, tá? Tinha uma brecha no plano aqui e ali. Não, o segundo plano dependia das parteiras, a mulher poderia ou não ajudar, deu errado. Mas da terceira vez, todo o povo do Egito, qualquer um, viu um menino hebreu, joga no rio. Escutou um choro de criança, é hebreu? Joga no rio. Além de aumentar a perseguição, ela vai ficar cada vez mais doída, cada vez mais difícil de viver, cada vez mais difícil de suportar. Mas creia que se Deus te prometeu, a promessa vai acontecer. Se Deus te prometeu, a perseguição não terá força para parar aquilo que Deus prometeu na sua vida. E aí Faraó manda todo o povo. E começa a matança de meninos no Egito. Menino lançado no rio, os crocodilos comendo, os meninos morrendo afogados, aquela confusão. E a Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Êxodo, que foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Por que a mulher escondeu o filho 3 meses? Porque se ela mostrasse o filho, algum egípcio poderia pegar o filho e lançar no rio e ela perderia o filho dela. Se eu fosse responsável por dar o nome de Moisés, eu não chamaria ele de Moisés, chamaria ele de promessa. Tem promessa na sua vida que Deus vai te entregar, mas você vai ter que ter sabedoria para esconder durante um tempo. Deixa privado, só para quem está dentro de casa. Só você, teu marido, deixa em casa, guarda. Tem promessa que você vai ter que aprender a deixar escondido em casa. Porque na hora certa, a própria promessa vai dar o grito. A própria promessa vai chamar a atenção. Não precisa, irmão, você receber uma promessa da parte de Deus e falar: nossa, olha, todo mundo, eu ganhei, Deus me deu, Deus me deu, olha o que Deus fez na minha vida. Não precisa não. Deus te deu, guarda para você, deixa em casa, deixa guardado, deixa escondido. No tempo certo, a tua promessa vai chamar a atenção por si só. A Bíblia diz que a mãe de Moisés escondeu ele 3 meses em casa, só que ela viu que não tinha como mais esconder. O menino estava chorando mais alto, os choros aumentavam durante o dia e não tinha como esconder mais a criança. Ela pega então, prepara um cesto de junco, ela coloca betume em volta dele para que ele não afunde, coloca o menino ali dentro daquele cesto, arrumadinho, bonitinho, coloca na beira dos juncos, a Bíblia diz. Nem subiu, nem desceu o rio, colocou à beira do junco. E ali colocou uma tampinha e deixou o menino ali dentro. E ainda ordenou para a irmã dele: ô Miriam, fica de longe olhando, fica vigiando o teu irmão, se ele chorar, me chama. E Joquebede ia para o dia trabalhar, e o menino escondido, Joquebede trabalhando, o menino escondido, Joquebede trabalhando, e Miriam está lá de longe. Chora não, Moisés, chora não, não chama atenção não, porque se alguém te ver, tu morre. Do mesmo jeito é a tua promessa, tem promessa que Deus vai te entregar, e você vai precisar guardar ela, esconder, porque se alguém ver, tu morre. Se alguém vê, mata a tua promessa. Se alguém vê, mata o teu milagre. Se alguém vê, vai acabar suprimindo a vida daquilo que Deus te deu. O problema é que às vezes a gente tem uma promessa e eu sou um pastor novo, eu sou um jovem pastor,
Isso acontece na vida da gente que é jovem. Deus entrega uma promessa na vida da gente, a gente já quer que aconteça agora, quer que a promessa saia gritando para tudo que ela dá. Eu nasci, eu sou Moisés. Não, calma, vai chegar a hora de aparecer, vai chegar a hora de crescer, vai chegar a hora que as pessoas vão ver a promessa que Deus te entregou, mas agora segura, calma, guarda ela. Quando eu era mais novo, eu ficava desesperado, irmão, para ser consagrado a presbítero, pastor, evangelista. Pai, eu quero. Era auxiliar de trabalho na igreja. Com 16 anos, pregava, já estava começando a pregar lá, e eu falava, não é possível que ninguém me vê, Deus me deu uma promessa, desde 6 anos de idade que eu ouço isso, Deus me deu essa promessa que eu ia pregar, que eu ia crescer, que eu ia fazer, mas eu já estou com 16, e não acontece nada, e eu queria mostrar o meu Moisés para todo mundo, mas se eu mostrasse naquela época, certamente o meu Moisés ia morrer, minha promessa ia morrer, e eu tive que aprender a aguardar, esperar o tempo, espera o tempo que vai chegar. E aí, a Bíblia diz que coloca Moisés no junco, que a filha de Faraó desce para se banhar no rio. Desceu para se banhar no rio. No rio onde as crianças eram lançadas para morrer, Moisés é colocado para guardar. No lugar onde ninguém dá certo, você vai dar certo. No lugar onde ninguém prospera, você vai prosperar. No lugar onde ninguém é vitorioso, você será vitorioso no nome de Jesus. E pastor, mas o lugar que eu estou é o rio, e o rio é sinônimo de morte no Egito. Mas o rio que é sinônimo de morte, será sinônimo de vitória na sua vida. Esse emprego que ninguém dá certo, você vai dar certo. Essa área que ninguém prospera, você vai prosperar. Viu? Essa área que ninguém consegue ter vitória, você será vitorioso. Porque sobre a sua vida existe uma promessa de Deus. Moisés está lá no rio, escondidinho no rio. A filha de Faraó desce para se banhar no rio. Escuta um choro, um barulho. Chama sua serva e fala, pega aquele lá, aquele cesto lá, eu estou vendo lá, pega o cesto, traz para mim. Quando traz o cesto, a Bíblia diz que a filha de Faraó abriu a tampa e, descobrindo, o menino chorava. Ela tirou a tampa e o menino chorava. O que eu aprendo? Se você chorar na hora errada, você morre. Se você chorar para quem não resolve, você chora na mão do soldado para ver o que ele faz. Chora. O soldado com a espada na bainha, chora para tu ver. Aprenda a chorar para quem resolve. Aprenda a abrir a boca para quem sabe resolver o seu problema. Aprenda a contar o seu problema, a sua dor, a sua fome, a sua aflição para quem pode resolver e solucionar. A filha de Faraó tinha autoridade para dizer, esse não vai morrer. Esse aqui não morre, ninguém toca nele, esse aqui eu quero para mim. Meu irmão, aprenda que a sua promessa na hora certa vai gritar, a sua promessa na hora certa vai berrar, a sua promessa na hora certa vai aparecer, para quem tem o poder de pegar ela lá de baixo e promover e colocar aqui em cima. Creia nessa palavra no nome de Jesus. O plano de Faraó era que morressem todos os meninos, mas aquele menino foi colocado no rio para ter vida. A filha de Faraó pega ele, cuida dele, e o menino que foi lançado no rio para morrer, os meninos que eram lançados no rio para morrer, em um lugar qualquer, naquele rio, saiu o libertador do povo da terra do Egito. No lugar, meu irmão, onde ninguém dá certo, vai sair o seu milagre. No lugar onde você menos espera, vai sair a sua promessa. No lugar onde ninguém acredita que vai dar em nada, você vai dar certo. E a promessa de Deus vai acontecer na sua vida. Para finalizar, pode vir subindo que eu já vou finalizar. A Bíblia diz que os filhos de Jacó que foram para o Egito foram 70 almas. 70. Cadê a multidão de nações? Cadê a multidão de povos? Cadê a multiplicação? 70, não é muita gente. A gente aqui tem mais de 70 pessoas. Então quer dizer que a gente aqui é uma multidão maior do que a multidão que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. Esse povo chega no Egito. Primeiro plano de Faraó, cresce e multiplica. Segundo plano de Faraó, cresce e multiplica. Terceiro plano de Faraó, a Bíblia diz que o povo sai da terra do Egito com mais de 2 milhões de pessoas. 700 mil homens, fora mulheres e crianças. 700 mil homens saem da terra do Egito. E a conclusão é essa. Se Deus te prometeu, te tirou do lugar da promessa, te colocou num lugar adverso, é porque Deus quer te fazer crescer. O inimigo está te perseguindo, o inimigo está te massacrando, o inimigo está te amassando, é porque Deus quer te fazer crescer. Mas o inimigo não parou da primeira vez, tentou a segunda vez, e agora, pastor? Você vai continuar crescendo. Pastor, a segunda vez eu continuei crescendo, glória a Deus, mas agora vem um terceiro plano, e o terceiro plano é infalível. Eu venho aqui para te dizer, você vai viver cada
promessa que Deus te fez. E agora o que acontece? Agora Deus chama Moisés, aquele que é tirado das águas, porque o nome dele significa isso, Moisés, tirado das águas. As pessoas que olharem para você vão ter que te conhecer pelo nome do milagre que Deus te fez. A Bíblia diz, eu preciso finalizar, vou fechar para parecer que está acabando. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel não podiam ter filhos. O anjo do Senhor aparece para Zacarias, a mulher dele engravida, concebe, né? Fica grávida. Aí o anjo aparece lá para Maria, mãe de Jesus, e fala assim: Maria, esse já é o 6º mês daquela que era chamada estéril. As pessoas olhavam para Isabel e falavam assim: ó, estéril indo lá. Ô estéril, pai do Senhor, estéril, tudo bom? Não pode ter filho, né, minha filha? Triste. Esse já é o 6º mês daquela que era conhecida pelas limitações, mas agora é conhecida pelo milagre. As pessoas, quando olhavam para Moisés e chamavam: Moisés, ô Moisés, vem cá, Moisés. Estavam dizendo assim: ô, você que venceu o rio, vem cá. Onde todo mundo morria, você deu certo. Ô Moisés, você é tirado do rio, Moisés, como é que foi isso? Vem cá. As pessoas vão ter que olhar para você e para o milagre que Deus fez e dizer: ei, você que não podia, agora pode. Você que não tinha, agora tem. Você que não conseguia, agora consegue, porque a promessa de Deus aconteceu na sua vida. Você pode ficar de pé, por gentileza? Deus aparece para esse Moisés, tirado das águas, e fala assim: Moisés, eu escutei o choro do meu povo, o clamor do meu povo, e eu desci para livrá-lo da mão do egípcio. E eis que eu o levarei para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Deus te conduziu para o Egito para te fazer crescer, mas daqui a pouco Deus te transporta novamente para Canaã. Deus vai te tirar do Egito, o lugar do crescimento, e vai te colocar novamente dentro de Canaã, a terra da promessa. No Egito você sofre, mas cresce. No Egito você apanha, mas cresce. Mas você vai viver em Canaã. Existe uma Canaã à nossa espera. Existe uma Canaã à nossa espera. Existe uma Canaã à nossa espera. Nós estamos aprendendo a viver, porque nós vamos para Canaã. Vamos adorar o nome de Jesus. Vamos adorar o nome de Jesus. Adore o nome daquele que vive para sempre. Ah, o Deus que cumpre promessas. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me
Aleluia! 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 Oh, glória a Deus! Levandorebe, Nácia! Anaiaseio, Managasúbia! Aleluia! 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 Deixa eu falar algo para você, deixa eu te falar algo. Talvez você está cansado das aflições da vida. Talvez você está cansado de apanhar tanto da vida. Talvez você está cansado tanto das perseguições da vida. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, eu sei que é complicado. Mas eu quero te fazer um convite. Se entrou você aqui nessa manhã, dizendo: Deus, eu estou cansado demais, para mim já não dá, eu não aguento mais. Eu quero te convidar a ir para Canaã Celestial junto com a gente. Aleluia, aqui tem uma igreja que não espera vitória apenas nesse tempo, nós esperamos a eternidade. Nós esperamos a eternidade com Cristo. Se tem alguém nessa manhã que ainda não entregou a sua vida para Cristo, ou se você já entregou a sua vida para Jesus e anda afastado, distante, está longe, está cansado, eu quero te convidar. Levanta uma das suas mãos que eu quero te conhecer. Você que quer voltar para Jesus hoje, você que quer entregar a sua vida a Cristo hoje. Existe uma Canaã Celestial à nossa espera. Estamos apenas crescendo aqui no meio das perseguições para adentrarmos em Canaã. Se tem alguém, cadê a primeira pessoa? Levanta a sua mão que eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo hoje, levanta a sua mão que eu quero te conhecer. Jesus quer mudar esse sofrimento. Jesus quer mudar essa dor em um doce azeite que existe na terra de Canaã. O doce mel que tem em Canaã está à nossa espera. Se tem uma pessoa para Cristo nessa manhã, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Eu quero te conhecer. Se não tem, que o Senhor Jesus te dê uma nova oportunidade. Agora para a igreja, você que é a igreja de Cristo, creia, o sofrimento é passageiro, a dor é passageira. Como diz esse louvor em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, porque isso que é corruptível precisa ser revestido da incorruptibilidade, isso que é mortal da imortalidade. Então ouvir-se-á o cumprimento da promessa. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Nós venceremos por Cristo Jesus, nós venceremos por Cristo Jesus. O céu nos espera. Maranata, ora vem Senhor Jesus. 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 Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus te dê uma semana de vitória, entendendo que as perseguições são passageiras, mas que existe um peso de glória que virá sobre nós. Que o grande amor de Deus, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus, não só hoje, mas para sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Vá em paz, no nome de Jesus, que Deus te abençoe. Aleluia. Lembrando, os jovens podem ficar na igreja, viu? Jovens aí, fiquem na igreja, por favor.